Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa Bela Cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país. Nobres e ilustres amigos, estamos aqui novamente para fazer a apresentação do programa Bela Cruz, como te amo. Hoje, 15º episódio do programa Bela Cruz, como te amo. Esse programa, ele foi criado com a finalidade de levar até vocês a história do nosso município de Bela Cruz e também a ilustração pelos ilustres amigos que aqui são convidados. Já estamos no 15º episódio. Para você acessar o YouTube e assistir esse programa, você acessa youtube.com/EdilSampaio, B de bola, 1, Z de zebra. Então, é um prazer muito grande estar com vocês e levar o nome da nossa terra, da nossa cidade, Bela Cruz, como te amo, a todas as partes do nosso estado, do nosso país e do mundo inteiro, onde chega a internet. E nós criamos um quadro que estamos levando todas as apresentações da semana, o quadro Ilustre Personalidade Belacruzense. São pessoas, filhos de Bela Cruz ou não, de destaque, que prestaram e prestam algum serviço à nossa nação, ao nosso Brasil, ao nosso estado e à nossa Bela Cruz. É evidente que nós temos que levar tudo sempre em nome de Bela Cruz, como te amo. E hoje, o nosso convidado, ilustre personalidade belacruzense, é o nosso querido capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil, Manuel Neri Adriano. Manuel Neri Adriano, boa noite, comandante. Boa noite, Edilson. Boa noite a você e a todos aqueles que nos ouvem. Pois é, então, eu vou levar logo um histórico parcial do nosso querido, ilustre representante aqui, personalidade belacruzense. Manuel Neri Adriano, Rocha, Adriano, né? Não tem rocha, não. Não tem Rocha. Manuel Neri Adriano, filho de José Adriano Filho e de Teresa Dalva da Rocha. Nasceu na cidade de Bela Cruz em 1º de janeiro de 1940. Mais novo do que eu, mais de um ano, garotão. Ele diz, aqui em Bela Cruz, iniciei meus estudos, chegando até o 5º ano primário. À época, era o que tinha último grau do ensino aqui ministrado no ano de 1953. No ano de 1958, aprovado em concurso, foi matriculado na Escola de Aprendiz Marinheiro do Ceará como aluno de um curso que foi concluído em março de 1959. Promovido a grumete, primeira graduação da carreira na Marinha do Brasil, foi movimentado para o Rio de Janeiro e embarcado no navio Cruzador Barroso, capitânia da Esquadra Brasileira. Era o início de uma carreira militar muito árdua, mas de muito sucesso, graças aos esforços dele e graças à bênção de Deus. Em 1969, Manuel Neri Adriano casou-se com a senhorita Neuza Borges da Silva, falecida em 2016. Desta união, nasceram 2 filhos, Marcelo e Márcio. Aquele também, Marcelo, oficial da Marinha, e esse, Márcio, engenheiro de prospecção de petróleo, os quais já deram ao Neri 5 netos, família crescendo. Também em 1969, na graduação de cabo, ele fez concurso para a Escola de Formação de Sargentos da Marinha do Brasil. Foi aprovado
e matriculado em um curso preparatório com duração de 6 meses. Aprovado, foi designado para servir em uma unidade em terra. Em vez de servir embarcado, ele ficou servindo em terra. Isto proporcionou ao Neri a oportunidade de evoluir em seus estudos, em razão de haverem cessados os dias de embarque e as constantes viagens. Então ele aproveitou a oportunidade de servir em terra sem embarcar e foi estudar, foi aprimorar seus estudos, foi crescer mais, evoluir na educação. Em 1970, em um curso de pré-vestibular, preparou-se para prestar concurso para o quadro de oficiais do Corpo Técnico da Marinha do Brasil. Foi aprovado e, após um curso preparatório, foi nomeado ao posto de segundo tenente. Começou a sua carreira em graduação de posto de oficial. A partir daí, continua na missão, agora com outro enfoque. E a história desse nobre e ilustre belacruzense, convidado aqui no nosso programa Bela Cruz Como Te Amo, ela continua dizendo o seguinte, que em 1973 foi designado para compor como chefe um grupo de praças escaladas para a realização de um curso de manutenção de submarinos, sabe aonde? Na Inglaterra, com duração de 6 meses. De volta ao Brasil, foi designado para servir nas forças submarinos, para lá coordenar o emprego dos serviços aprendidos quando necessário. Em 1988, já como oficial superior, capitão de corveta, foi designado para servir a diretoria do pessoal militar da Marinha do Brasil, onde permaneceu até 1991 e foi promovido ao posto de capitão de fragata. Carreira de sucesso, mas tudo pelo seu esforço, pela sua vontade de chegar lá. Eles querem dizer, dando um exemplo, de que todos podem lutar para chegar ao cargo que almejar, com a luta, principalmente força de vontade e estudo para poder chegar lá. Ele jamais imaginou que ia chegar onde chegou. Ele entrou como grumete, como aprendiz de marinheiro, para chegar ao que chegou. Em 1991, foi designado para servir no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, na Escola de Formação de Oficiais para a Marinha Mercante. Lá ele serviu até 1994, ano em que foi novamente promovido ao posto de capitão de mar e guerra, último posto da carreira do oficialato em que ele prestou concurso, estudou e passou. Então ele chegou logo ao último posto. Ele não podia chegar mais, além porque o cargo e o posto que ele assumiu, que ele prestou concurso, só chegava até capitão de mar e guerra. Como diz, último posto da carreira. Neste mesmo ano, ele foi transferido, a pedido dele, para a reserva remunerada, no mesmo posto, com os proventos de contra-almirante. Quer dizer, ele saiu da Marinha do Brasil aposentado, como capitão de mar e guerra, mas com os proventos de contra-almirante, já o cargo mais muito elevado. Assim ele serviu a gloriosa Marinha de Guerra por mais de 36 anos. Durante toda essa trajetória profissional, procurou tratar com lealdade, urbanidade e respeito todos aqueles com quem ele conviveu, superiores, pares e subordinados. Foram 65 anos morando fora de Bela Cruz, mas em todo esse tempo, mesmo incluindo o tempo de serviço ativo, 36 anos, nunca esqueceu da nossa terrinha, pois todos os anos ele aqui estava
de férias ou não, para rever parentes e amigos. Quando procurado por algum conterrâneo lá no Rio de Janeiro, mesmo em função do seu trabalho, procurou atender com todos com muita boa vontade e alegria por encontrar conterrâneo. Em 2023, ele retornou definitivo à terra natal Bela Cruz e casou-se com a senhora Catarina de Sena Moraes, com quem vive em união constante e diz: feliz e prazeroso, Deus nos salve. Está aí uma história muito bonita de um conterrâneo nosso, ilustre personalidade belacruzense, que está aqui com a gente, neste momento, participando desse programa, com a sua humildade. Quando eu o convidei, ele não se fez de rogado, ele agradeceu o convite e colocou-se à disposição. Agora, meu nobre e ilustre comandante, agora vamos conversar nós dois, aqui com relação à sua vida, às coisas. Inicialmente, para que a juventude tome conhecimento, que de fato tudo começa aqui mesmo, tudo tem início aqui mesmo, eu gostaria que você falasse, por gentileza, com o seu início de estudo, a sua vida de brincadeiras, onde você morava. Naquele tempo nós era uma vila, né? Não era nem cidade ainda, talvez um distrito, e você brincava naquelas areias ali da Rua Maitá e tal. Como era essa vida, como foi seu primeiro professor ou professora? Conte alguma coisa da sua infância e do seu tempo, dessa Bela Cruz tão linda e maravilhosa que nós nunca vamos esquecer. Pois não, é um prazer falar sobre o meu passado. Nasci aqui em Bela Cruz, fui criado na Humaitá, como você disse mesmo, só tinha areia. Naquela época não havia nem luz elétrica, era a luz do candeeiro, lamparina. E os nossos brinquedos mesmo eram jogar bola bexiga ou bola de meia. Não havia outra bola para se jogar. Então eu iniciei meus estudos, na época própria, com 7 anos, por aí, ou 6. Comecei pelas escolas reunidas. Essa escola ficava, eu chamava a Estrada do Barro, hoje tem um nome que eu não me lembro qual é. O Nicolau Peixoto. O Nicolau Peixoto, pois é. Era um prédiozinho que tinha lá, que eu até fiquei sentido quando desmancharam. Era para ter sido tombado e ficar para a história de Bela Cruz, como outras coisas por aqui de Bela Cruz, mas não vem o caso agora. Então comecei lá, professora Dona Marieta Santos, que deu o nome a essa escola que tem aqui. Perfeito, mãe de Dona Neuma. Depois, uma filha de Dona Marieta, que era Dona Neuma, e terminei com Dona Perpétua Carvalho, no Instituto Imaculada Conceição, onde hoje é a secretaria da paróquia. Certo. Lá em 1953, eu terminei o 5º ano, era uma turma de 8, eram 2 homens, José Humberto Araújo, eu e mais, eram 7 pessoas, mais 5 mulheres. Bom, 13 anos de idade, em Bela Cruz, perspectiva de vida não tinha nenhuma, de vida boa. Mas meu pai, apesar de pouca leitura, era um homem muito calcado era inteligente, ele previa o futuro, essas coisas, e queria o melhor para a família. Então ele me levava muitas vezes, porque ele era agricultor familiar, ele me levou muitas vezes, como a todos os outros, para um roçado, uma coisa, e passava a ficar martelando, muitas vezes. Meu filho, é essa vida que você quer? Não, pai, não quero coisa melhor. Então, meu filho, procura, vai embora, que aqui em Bela Cruz só tem isso. E assim ele fez, eram 10, ele falou para 8. Só não falou para a mulher, que era Ivonilde, logo casou também com 17 anos, e nem para o Eudes, que era o mais velho, que nunca quis estudar, não queria de jeito nenhum. Então, esse ele abandonou quanto aos estudos, então ele fica comigo para me ajudar na vida. Mas ali eu comecei a trabalhar como empregado no comércio. Trabalhei na loja do João Ambrosio Lopes, que era sócio do seu irmão Joca Lopes. Depois trabalhei com o Zé Pitácio, numa bodeguinha que ele tinha no mercado. Depois trabalhei com o Zé Mário Rocha,
numa bodega que ele tinha no barracão. Aquele barracão antigo tinha 4 pontos, as 4 extremidades eram 4 pontos de comércio. E um deles era do Zé Mário Rocha, e ele me botou como empregado, e ali eu tirei um ano, alguma coisa. E, por fim, também trabalhei num bar do Djalma Carvalho, depois passou para o irmão dele, Moacir Carvalho, depois passou para um cidadão chamado Raimundo Café. Café, não sei se era sobrenome ou apelido, mas acho que era apelido. Muito embora os irmãos dele todos fossem Café, era Mané Café, Zé Café, mas devia ser apelido. Trabalhei um tempo com ele também, e por último trabalhei com, que prazer, até lembrar do nome, com o senhor João Geves Araújo, uma loja que ele tinha de fazenda, e uma sapataria no mesmo prédio ao lado. E ele me aconselhava muito a ir para a Marinha. Ele me dizia, meu caboclo, vá-se embora. De chamar de caboclo. Meu caboclo. Eu era magrinho, raquítico, né? Não tinha, mas não era de passar necessidade, não, era a minha complexão física mesmo. Aí ele dizia, meu caboclo, tome chibé, faça chibé. O que é que chibé? Era água com rapadura, né? E um pouco de farinha. Dizia ele que dava uma substância danada, engordava. Eu não cheguei a fazer isso, não. Aí, aqui em Bela Cruz, pelo menos que eu tenha conhecimento, o primeiro militar da Marinha que saiu daqui, o Adilson conheceu, também serviu com ele, era o José Mário Pinto, filho do seu Clodoaldo Pinto. Irmão do Paulo Maria. Irmão do Paulo Maria. Conheci ele lá na escola de aprendiz. Pois é. Ele andou por aqui, o papai até falou com ele para ver um negócio na Marinha, aquela coisa. Ele disse, manda o menino para lá para a gente ver. E foi importante essa fala do papai. Então, em 1957, eu fiz o concurso, prestei. Era um concurso a nível daquele tempo era ginasial, não era nível primário. Mas eu só tinha o primário este feito aqui nesta terra. E bem feito. E bem feito, feito, tão bem feito que numa turma talvez de 600, ou mais em todo o Brasil, onde foram aproveitados 315, eu fui o número 52. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Gente demais. Aí eu fui fazendo nesses exames, nessa época, apareceu uma gripe aqui chamada de gripe asiática. Matou também gente. Muita gente. E eu estava hospedado para prestar o concurso, eu me hospedei na casa de uma pensão da senhora lá em Fortaleza, na qual também estava hospedado o Zé Humberto. E outros alunos também. Ela alugava quarto lá para aquele pessoal que estudava, né? E eu me lembro que eu peguei essa asiática, né? E ela tinha uma filha pequena, criança. Ela me deu ordem de espelho, né? Senão não posso ficar com você, que é muito contagioso. Tem minha filha. Mas eis que um companheiro que morava no mesmo quarto com o Zé Humberto, um baiano, chamado Edivaldo, que estava fazendo advocacia, ele rebateu, não senhora, o rapaz adoeceu aqui ele vai se curar, não tem nada disso. E ela aqueceu, né? Então, fiz um concurso, curei-me, passei, e quando foi já em 58, comecinho do ano, recebi um telegrama dizendo que eu estava aprovado, me convocando para se apresentar à escola de aprendizes. Foi aí que começou a vida militar. Mas eu gostaria de perguntar ao comandante, sabe que o Zé Adriano, seu pai, ele é um grande herói, porque é uma família grande, 11 pessoas, né? Eram 10 filhos que ele 10 criou. 10 filhos e uma filha mulher, não? Não, eram 10, eram 10 homens e uma mulher. Mas o último que nasceu de uma cesariana em Fortaleza, ele deu para o médico que operou a mamãe. Doutor Galba Araújo, e cidadão hoje mora em Fortaleza, parece que é médico também. É seu irmão também? O Castilhão já falou com ele, o Deamo já falou com ele também, mas ele fez pouco caso. Não, meu pai é quem me criou. E a realidade é essa. Mais ou menos. E como ele é rico e nós pobres, não, se não fosse o contrário. Se fosse o contrário, não, senhor, eu só também. Aquela lá conhecer meu pai biológico, teria vindo. Quer dizer que seus irmãos foram, você se lembra aí? Criado pelo meu pai, 10. 10, que é o
o Eudes, o mais Eudes, velho, Adriano, já falecido. sim, Depois eu, sim, depois a Ivonilde, Ivonilde, casou com o Raimundo Enéas. certo, Depois o Deames. Deames, Depois veio o Lécio, também é falecido. falecido, Depois veio o Cachimbão, que está aí, todo mundo conhecido. Aí veio o Osíris, também falecido. Depois veio o Valderi, também falecido. Depois veio o Luiz Adriano. O Raimundo Adriano, que é o caçula. o Raimundo é o caçula. É o caçula. Pois é, eu digo assim, que é um herói, porque naquela época, com uma família tão grande, e ele, um homem trabalhador, que todo mundo conheceu, eu conheci muito, lutador, nunca deixou passar necessidade. A família dele consta na história, de nós sabemos disso, devido ao trabalho dele, forte, e acima de tudo, ele mesmo, como você falou aqui, essa é a vida que você quer? Essa é a vida que você quer aqui? Trabalhando aí na enxada, no meio plantando? Então ele partia logo para a realidade. Incentivou a todos. Incentivar o filho. E tem até uma conversa, que eu não me lembro bem como era, mas parece que ele disse assim, olha, eu te dou, o mundo todo é teu, vai, sai desta bela cruz. Não sei como era mais ou menos assim, né? Essa conversa é assim, o Osíris sempre foi meio vida torta, né? O papai deu um dinheiro para ele ir embora e disse, está aqui, meu filho, vai embora, do Marco para lá, você assume, do Marco para cá, você deixa para eu viver. Quer dizer, a gente vê que naquele tempo, toda a vida, teve gente inteligente com visão. Visão que nós não podemos suprimir aqui nesse momento e esquecer que todos os líderes, principalmente da época, eles tinham uma visão muito grande, como Nicodemos Araújo, como outros, Seu Joca. Seu Joca era músico, era tudo automaticamente, né? Nunca foi uma escola nem nada a respeito. Mas eu queria que você relatasse aqui a possibilidade, para todos saberem o que é ser submarinista, servir em submarino. Você serviu em submarino? Você viu, né? Teve Em isso? submarino? Foi comandante de submarino até, não? Não, você veio na Força de Submarinos. Na força, né? É. Mas o submarino, qual era a missão dele, por exemplo? Dá para você relatar alguma coisa a respeito? Não, o submarino é um navio de guerra, né? Diferente do navio de superfície, porque o submarino, ele tanto navega em cima d'água como embaixo d'água, mergulhada, né? E a grande importância dele na defesa é que ele tem essa facilidade, essa função de se esconder. Quando o navio está viajando a céu aberto, qualquer um olha, vê o navio, vê a silhueta, vê tudo. E ele não, ele está mergulhado. O submarino convencional, que o Brasil só tem até esse, está construindo o atômico. Aí que é uma arma de peso, né? A diferença é muito grande. Porque o submarino convencional, ele é propulsão diesel-elétrica. Ele, quando está na superfície, ele está navegando como um navio qualquer. Usa um motor elétrico, um motor de combustão, hélice e tudo. Tá? Agora, quando ele mergulha, não. Ele mergulha pelo aquele princípio de Arquimedes, que é que um corpo mergulhado exerce pressão para baixo, exerce uma força de repulsão igual a que ele pega para baixo. Tem outra empurrando para cima, para ele ficar no que chamam de flutuabilidade neutra, né? Então, ele, para poder vencer isso, ele tem tanques. Então, ele abre essas comportas, abre, suspira nesse tanque e a água entra. Ele fica pesado e desce. Mas isso é uma descida controlada, não é? Qualquer não ia parar no fundo do mar, não. Quando chega na cota prevista, fecha-se aquele tanque e ele fica flutuando lá embaixo, flutuando, nem sobe nem desce. Agora, pela ação de lemes, tipo um avião, chamado de flaps, lemes horizontais e verticais, ele afunda um pouquinho, depois sobe um pouquinho e vai. De uma coisa, mas não temos submarino atômico não, né? Não, está em construção Está em construção, né? bem adiantado, mas o nosso governo agora atualmente, que ele quer acabar com tudo, parece que parou a construção. Vamos esperar um tempo aí para mudar as coisas, para ele voltar, porque é uma arma muito importante, porque o submarino, o convencional,
se ele tiver numa operação de espreita, isto é, de observação, de espera, mergulhada e pousada ali no fundo do mar, por exemplo, ele fica, as baterias são economizadas, né? Ele fica usando só luzes, e aí o equipamento de refrigeração, etc. Mas quando ele está numa operação, ou numa evasão, ou fugindo, ou atacando, as baterias, apesar de ser duas praças de máquina, bateria, tem quantos elementos, elas descarregam rapidamente. Então ele tem que a superfície para poder girar o motor combustão, motor a diesel, e para virar um alternador e aí carregar o carro, ia carregar a bateria. Mas acontece que ele tem uns tubos, ele não mergulha, quando ele vê a superfície, ele não fica exposto, porque eles têm uns tubos telescópios, tipo, aquelas varinhas que tem em rádio, no rádio tem aqui, você puxa, ele vai. Ele sobe aquele tubo, é o tubo do snorkel, a operação chama-se snorkel, é receber ar. Ali ele vira o motor só vira se tiver ar, se não tiver ar, ele não vira. Seu carro, se você fechar o coelho ali, ele não funciona. Comandante Neri, eu pedi agora, por gentileza, se for possível, que o senhor falasse, aconselhasse a nossa juventude de hoje, a finalidade de vida, que aqui na Veracruz nós temos pai e mãe, nós temos tudo, mas fale sobre o futuro, sobre a responsabilidade de cada um, a visão, assumir o que ele deseja ser, que ele quer tudo, mas não tem como, a não ser que ele, por favor, fale para eles aí. Hoje em dia, a situação é bem diferente do meu tempo, porque as opções eram poucas. Hoje o campo é muito vasto. Agora, a carreira militar é boa. Eu agradeço a Deus ter servido a Marinha. Você tem uma ideia, quando meus filhos chegaram na idade de servir, eu chamei os dois e disse, olha, o que é que vocês querem ser na vida? Eu digo, olha, o papai gostaria muito que vocês fossem seguir essa carreira do papai. Ser militar, com meu sonho, a gente não enrica, não ganha um rico, o salário é pouco. Claro. Mas a gente também não passa necessidade, só proceder, vai embora. Integridade. O mais velho disse, pai, eu vou encarar. E ele encarou. Ele fez concurso para a aeronáutica, para o exército, para a marinha. Ele optou pela aeronáutica em primeiro lugar. Foi fazer o exame, mas foi aprovado em vista, exame de vista, que é muito rigoroso. Ele foi para a marinha, serviu lá, mas chegou em capitão de fragata, e agora pela escola naval. Ele pegou a lancha branca, eu peguei a lancha cinza, você entende. Aí ele separou da mulher, e problema, falaram para a família, não pai, eu tenho que dar um jeito da minha vida, eu tenho que pedir reserva para arranjar um emprego aí fora, que isso aqui não está dando. Então ele pediu reserva como capitão de mar e guerra, e se empregou na Marinha Mercante. Ele é comandante da Marinha Mercante. Joia. Então está ganhando o da Marinha e da... 10 vezes mais. E o outro que falou, não quero saber de Marinha. Não, tá bom, meu filho, então está aqui, você vai estudar, quando você terminar o seu estudo, eu falei bem claro com ele. Se você quiser fazer uma faculdade, papai paga. Não tem problema. Agora, se você ficar em casa sem fazer nada, não. Vamos fazer uma tábua de pirulito, você vai pegar o trem e vai vender. Fica em casa não fica. Brincando com ele, né? Quando foi assim, uma semana ou duas depois, ele chegou em casa com um jornal, constava o nome dele como aprovado na faculdade, essa faculdade que era a segunda turma, uma faculdade recém-criada para a exploração de petróleo. Então, ele tinha 15 anos, 16 por aí, levei o bichinho lá, sofri tanto daquele lá, era em Campos, uma cidade de Campos, 300 quilômetros do Rio de Janeiro. Mas por ironia do destino, ele vivia mais no mar do que o outro que foi da Marinha. Porque ele apareceu essa... Petróleo já viu, né? Exatamente, apareceu a exploração no mar, no petróleo, então no mar. Ele passava 15 dias no mar e 15 dias em terra. Mas então foi muito bom, muito bem empregado. Tinha uma vantagem melhor, que ele ganhava o dobro do outro. Paga melhor. A Marinha, os Armados pagou bem. Mas voltando ao assunto aqui, eu quero dizer ao pessoal o seguinte, pessoal jovem, a vida de militar é um sacerdócio. Você também sabe disso, você passou por lá. Você tem que ser vocacionado, se não for, não adianta, porque você não vai se adaptar, tudo lhe incomoda.
para ser militar e ser bem sucedido como eu fui, tem que abrir mão de muita coisa, tem que ter bastante resiliência, aptidão, para ir. Mas quem tiver um pouquinho de aptidão para ser, eu acho uma carreira muito boa, muito segura. Eu realmente vejo até com tristeza, porque quando eu fui ali, logo uns 3 ou 4 anos depois, alguém foi. E hoje, depois, nunca mais vi nenhum belacruzense na escola de aprendiz. O Deame é aposentado, capitão-tenente, é? Não, Não? não. O Deames, ele é aposentado como suboficial, subtenente, né? Subtenente, né? Ele, o Teobaldo. Ele, o Maria Teobaldo. tem um bocado, Bela Cruz tem um bocado de gente. Mas é daquela época, logo depois que eu fui. Naquela época a gente atualmente tinha não coragem, tem. né, de sair. Hoje O não pessoal tem. não tem coragem. Bom, eu queria agradecer a você, a sua participação, a sua presença aqui, muito bacana, muito legal, porque de qualquer maneira você é um filho ilustre de Bela Cruz, trouxe conhecimentos para a nossa Bela Cruz e falar da nossa terra. Porque quando a gente fala em Bela Cruz, tudo que a gente conta, a gente está elevando a nossa terra, está elevando Bela Cruz. Por isso que eu tenho esse slogan que eu criei em 1997, Bela Cruz como te amo. E ficou e está garantido e vai continuar. É. Eu queria que você agora desse só as suas manifestações finais, devido ao nosso programa, falasse sobre isso e agradecesse ao público ouvinte e assistente. O povo que nos está assistindo, devemos agradecer essa vontade, essa realização do Adilson em criar esse programa, que muito eleva o nome de Bela Cruz. Até o título é bonito, Bela Cruz, como eu te amo. Não é bonito dizer eu te amo? Então, ele diz a terra. E o mais importante disso aí é que o Edilson não nasceu em Bela Cruz. Ele foi criado em Bela Cruz, mas ele... Não, mas cheguei cedo. Então, está aqui. Construí família. É mais Bela Cruz. Defendo Bela Cruz em todo canto. É mais Bela Cruzense do que muitos que aqui nasceram. E o trabalho dele é muito importante. Eu tenho dito isso a muita gente. Hoje mesmo eu estava conversando exatamente sobre o problema dessa rádio aqui. Eu digo, não, está em boa, irmão. Não tem ninguém melhor para cuidar daquele ali como eu digo. Nasceu com ele, e enquanto ele puder, vai ficar com ele. Vai ficar. E Bela Cruz, eu acredito Bela Cruz lhe deve muito por isso, por você transmitir esses conhecimentos, esses programas, o seu programa da manhã, eu às vezes escuto. Jornal da Manhã, né? Noticiário, no Jornal da Manhã, é bom, são notícias que o Trazer pessoal... notícias de interesse à comunidade. É a comunidade, Porque exatamente. eu estudei muito para não espremer sangue como está na televisão. Então, você ligou a televisão, matou, esfaqueou, não sei o quê. Aí eu imaginei, eu vou criar um programa para o povo saber, para as notícias. Porque eu lembrei também que antigamente o povo ficava esperando aí na calçada, quando a gente chegava de Fortaleza, para dar notícia que não tinha rádio, não tinha nada, né? Então, eu me levanto 4h30 da manhã, no velho como eu de 85, não dormo mais. Vou direto para o computador, vou ler jornais e trazer para uma pasta que eu tenho criado no meu computador, exclusivamente para aquela notícia eu ler mais tarde no jornal. É um jornal leitura. No início fui criticado porque era um jornal leitura, não era uma criação, mas a criação minha é a hora de apresentar, a maneira como é apresentado e o sentido. Principalmente de utilidade pública, que eu trago muitos casos de doença, de tudo, e orientação à comunidade. Você estava transmitindo notícias, está transmitindo notícias que Bela Cruz, quase totalidade, hoje não, tem internet, está tudo aí, mas até tempos atrás... Não, o rádio é ou você via com ele que não tinha o jornal para você ler. Não tinha internet. Então, um serviço muito significativo, não tem dúvida disso. Não tem também, a maioria no celular mesmo, assiste o jornal, manda mensagem, tudo, e eu faço com muita alegria. Pois bem, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso comandante Manuel Neri Adriano, nosso conterrâneo, ilustre personalidade baracruzense. Eu sou o radialista Edilson Carvalho de Sampaio, de Bela Cruz, que apresenta esse programa Bela Cruz Como Te Amo, com a única finalidade de levar o nome da Bela Cruz o quanto mais conhecido e distante possível. Esse é o 15º episódio do nosso programa no YouTube. Vai lá no YouTube, youtube.com,
@Edilson Sampaio, B de bola, 1, Z de zebra. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que haja paz e união, e até a próxima semana, com mais um programa Bela Cruz, como te amo. Obrigado ao Márcio, o nosso técnico e grande amigo. Abraço, valeu. Bela Cruz, como te amo. Minha bela cruz, tão linda assim.